Um bebê foi deixado no lixo, foi encontrado por populares e levado para a UPA do Trapiche. A repórter Maria Maciel vai nos contar os detalhes. Esse bebê, esse bebê do sexo masculino, foi trazido aqui para a UPA por volta das 6, 7 da manhã por um desconhecido, um popular, que trouxe e disse rapidamente que tinha encontrado esse bebê num saco de lixo e deixou aqui e saiu às pressas, foi embora. Eu vou conversar agora com um médico aqui, que é coordenador da UPA, o doutor Jodiran Soares, que foi quem prestou esse primeiro atendimento a esse bebê. Em que estado chegou essa criança aqui, doutor? Esse RN encontrado na rua, uma situação inusitada, mas que não é a primeira vez que acontece, pelo menos não nas emergências do Brasil. Chegou num estado muito grave, trazido por um desconhecido que nos entregou e de imediato foi recebido pela equipe de enfermagem, pela equipe médica da nossa unidade, que executamos os primeiros atendimentos. E essa criança, ela conseguiu foi estabilizada? Quais os procedimentos seguintes? Logo em seguida, após ser avaliada, junto com a equipe médica de enfermagem da nossa unidade e com o apoio da médica pediatra do SAMU, que executou o procedimento de intubação orotraqueal, e logo em seguida estabilizada e levada à unidade de maternidade de Santa Mônica, onde receberá, os cuidados necessários, inicialmente em UTI. Agora, já deu para perceber que ela estava em estado grave, né? Era grave. Realmente bastante grave, uma vez que provavelmente é um RN de cerca de 28 a 30 semanas, então ainda não tinha um pulmão bem maturado, não estava pronto ainda para respirar, então isso dificulta a respiração, chegou bem grave, tanto é que foi necessário entubar, colocar alguns fluidos por sua veinha umbilical, para que a gente possa dar a ele uma condição de vida até chegar ao UTI. Agora, doutor, para que a gente possa entender, até para quem está em casa, era uma dúvida minha, esse bebê, quando é prematuro, ele não tem as características de um bebê recém-nascido, Como que é a aparência? Ele já tem a aparência, a pelezinha, não vem com aquela gordurinha, É verdade, realmente, por ainda não estar no momento adequado para nascer, a sua pele ainda não sofreu as mudanças de maturação. Então, geralmente, ele é encontrado com a cor mais azulada, a pele é bastante lisa e brilhosa. Diferente dos RNs, mais maduros, que nascem com aquela manchinha no corpo, que nascem com como se fosse uma situação, uma película, que cobre, e aí é mais comum nas crianças mais velhas, diferente desses prematuros, E dá para a gente tentar saber mais ou menos quanto tempo essa criança teria nascido, Se foi hoje ainda, há 1 ou 2 dias? Pelo aspecto daquele RN, provavelmente ele tinha nascido há poucos minutos, no máximo horas, Tanto é que se não fosse, ele não teria nem condições de vida, porque provavelmente ele evoluiria com falência respiratória e provavelmente até uma parada respiratória e faleceria. Quando a equipe recebeu essa criança, não deu nem tempo até de investigar, saber de onde teria vindo essa criança, não é? Exatamente, O desconhecido entregou, a gente estava focado, na criança e não deu nem para coletar histórias mais detalhadas, até porque a pessoa, como não sabia, acabou se afastando da unidade, a gente não pegou alguma informação que esclarecesse uma possível pista aí de onde e como foi encontrado essa criança. O que temos é que no momento ela foi transferida em vida, ainda em condições graves, mas estável, para a unidade da Santa Mônica, onde já foi atendida pelos neonatologistas de plantão e aparentemente segue estável. O bebê prematuro foi trazido aqui para a maternidade Santa Mônica e está na UTI neonatal. Ele tem 28 semanas e 1,1 kg aproximadamente. Eu vou conversar agora com a médica coordenadora da UTI neonatal aqui da Santa Mônica, a doutora Genice Coelho, para dar mais informações aqui para a gente. Doutora, como é que esse bebê chegou aqui? Quais eram as condições dele? Ele chegou trazido pelo SAMU neonatal, numa incubadora, entubado já e envolto num plástico que a gente usa para os bebês prematuros e com algodão para tentar melhorar essa temperatura que estava muito baixa. O termômetro aqui não detectou a temperatura de tão baixa que estava, E aí o bebê foi colocado na incubadora, no respirador, colhidos os exames, iniciado um antibiótico. E agora a gente precisa aguardar como esse bebê vai responder ao tratamento iniciado, Um bebê que nasce com 28 semanas, quais as condições, quais as chances? Veja, ele na verdade, o de 28 semanas já é grave, Porque é um prematuro extremo. E ele perdeu o minuto ouro de vida dele, que é nascer dentro de uma maternidade, tendo uma assistência do pediatra, do neonatologista. E esse bebê ele não teve esse momento. Fora isso, esse bebê também não teve uma temperatura, adequada. Então, na verdade, ele ficou, a gente não sabe dizer quanto tempo, mas ele não teve a assistência que deveria. E a hipotermia, ou seja, a baixa temperatura,
é muito grave para um bebê prematuro, né? E então, traz consequências? Agora a gente fala em consequência com relação ao como ele vai evoluir, né? A gente precisa que ele aqueça, né? Apesar de estar na incubadora, né? Ele aqueceu mais um pouco, mas ainda está com a temperatura baixa. E a gente precisa ver como é que ele vai responder ao que foi feito para ele, né? Não só com o acompanhamento clínico, como com os exames. Mas batimentos, tudo está dentro da normalidade? Tá, os batimentos tá. Ele está batendo o coraçãozinho direitinho, o respirador estava respirando por ele, né? Então está coradinho, mas é um bebê de risco. A gente não pode dizer nada. Assim, quanto à gravidade, ele é grave. Agora tem que ver como ele vai evoluir. Com relação ao tempo, né? Já se passaram as primeiras horas. Tem um tempo que a equipe médica pode dizer, bom, a partir desse momento ele já pode ser considerado mais estável, não? Olha, o tempo preciso a gente não tem. O que a gente pode lhe dizer é que nessas primeiras horas dele, a gente vai conseguir ver como é que ele está respondendo, quanto ao aquecimento, quanto à questão do pulmãozinho dele, né, que foi feita uma medicação que a gente faz para ajudar a amadurecer esse pulmão, como é que ele vai responder. A questão de infecção, né, a gente já entra com antibiótico por conta já das condições de vida, né, do nascimento dele, e também porque a gente não sabe nada com relação ao pré-natal, né? E o prematuro em si, uma das causas é a infecção materna, que aí passa para o bebê, né? Então, por isso já é iniciado o antibiótico, né? Mas aí vai depender do bebê, não dá para ele precisar exatamente, nas primeiras 24, 72. Claro que se ele for evoluindo bem nessas primeiras horas, isso é um bom prognóstico, né, para ele. Certo, obrigada, doutora, pelas informações. Então é isso, todo mundo agora fica nessa torcida para que esse bebê que está lutando para sobreviver consiga então passar dessa fase e que se recupere e viva bem. Reportagem Maria Maciel. É difícil fazer qualquer tipo de previsão nesse momento para esse bebê, né, para essa criança. A gente fica pedindo a Deus que de fato ele possa dar saúde a esse recém-nascido que já mal nasceu, né, e está lutando para sobreviver. É lamentável que em pleno século XXI a gente se depara ainda com casos monstruosos como esse. Porque quem fez isso certamente não é mãe, é um monstro, não é? Porque veja, se não queria o filho, para que engravidou? Porque na hora de virar o zoinho, né, como diz popularmente, na hora de estar lá, para que isso? Para que agir desta forma, com tamanha monstruosidade? Isso, para mim, é caso de polícia. Tem que ser preso um cidadão como esse. E olha, nada justifica, repito, nem condição social, nem falta de dinheiro, nada, absolutamente nada. É repugnante, é revoltante quem faz uma coisa como essa. O Conselho Tutelar, inclusive, já está acompanhando desde a manhã de hoje o caso desse bebê achado no lixo. Quem vai trazer os detalhes é o Tiago Corrêa. O bebê foi trazido por um homem que não quis se identificar. Ele veio aqui até a UPA do Trapiche por volta das 6h30 da manhã, entregou o bebê aos cuidados médicos e disse que havia encontrado o recém-nascido no lixo dentro de um saco que ainda estava fechado. E aí, o primeiro procedimento adotado aqui na UPA foi dar a assistência médica correta e também convocar o Conselho Tutelar. Aqui comigo a Ruth Moura, ela que é conselheira tutelar. Ruth, você recebeu a ligação quase 7 horas da manhã e foi um susto, porque a história é bem inusitada. A história é muito dolorosa, não é? Foi por volta das 6h30, a assistente social me ligou que 2 homens chegou aqui e entregou para o segurança da UPA a sacolinha fechada com o bebê dentro. E eles sabiam já que o bebê estava vivo, que se mexia? Estava vivo, porque o rapaz contou aqui para o segurança que quando pegou a sacolinha, viu algo mexer dentro. Aí ele achou até que era um animal, mas aí quando ele abriu, o que viu era um menino. Entendi. Aí os médicos, eles fizeram o atendimento e ligaram para você? Como é que... Fizeram o atendimento, ligaram para mim e ligaram para o SAMU. O SAMU veio até aqui e encaminhou o bebê para a maternidade Santa Mônica, onde ele se encontra em estado gravíssimo. Porque nasceu com apenas 1,150 kg, né, prematuro, extremo, e essa situação. Justamente, como é que fica agora para o Conselho Tutelar? Primeiro, a situação da criança. A criança, se tudo der certo, vai sair dessa.
Como é que acontece? Ela vai encaminhada para adoção? Achar família vai ser uma tarefa bem difícil. Vai. O bebê, ao se recuperar, ele vai para uma entidade de abrigamento, onde entrará para a fila de adoção. Caso algum parente que tem conhecimento, que tinha alguém grávida em casa e que se deslocar até o conselho e demonstrar interesse de ficar, a gente vai conversar e ver aí a situação. Certo. Foi externado o local exato onde esse bebê foi encontrado? Não foi, porque os homens chegaram aqui, entregaram para o segurança. Eu acho que ele, muito chocado, só quis mesmo salvar a vida do bebê, não é? E já imediatamente correu aqui ao encontro dos médicos, onde foram feitos os primeiros procedimentos. Certo. Quem puder ter alguma informação de uma vizinha, alguém que estivesse grávida e que agora não está mais, enfim, pode procurar o Conselho Tutelar, que telefone liga, quem puder ajudar nesse caso, o que pode fazer para ajudar o Conselho Tutelar? Certo, pode sim. Inclusive, esses senhores que chegaram aqui, esses catadores de materiais recicláveis, ele pode procurar o nosso conselho, porque eles não cometeram crime nenhum. Eles foram anjos na vida desse bebê, para mostrar para a gente o local onde foi encontrado o bebê, onde foi abandonado, porque aí vai facilitar o trabalho da polícia, onde vamos fazer um BO, registrar um boletim de ocorrência na delegacia do crime contra a criança e o adolescente, vai ser investigado e ver se nesse local tem câmara, mas a gente só pode chegar até o local se alguém nos informar. Tá bom, Ruth, muito obrigado. Tá aí, essa história é bem triste e a gente fica na expectativa de que o bebê possa se recuperar. Como bem frisou a Ruth, a situação, o estado dele é muito grave. Ele é um recém-nascido extremo, algo em torno de 28 semanas, 29 semanas, ou seja, é bem difícil a situação dele e todo mundo está esperando aí que esse desfecho possa ser positivo. E fica também o apelo que o Conselho Tutelar fez para que os catadores que encontraram possam comparecer ao Conselho Tutelar para poder passar informações. Essas informações são extremamente necessárias. A informação do segurança foi que o bebê foi deixado aqui e logo em seguida eles foram embora porque não queriam se envolver muito com o caso, mas as informações desses catadores que conseguiram encontrar essa criança são extremamente necessárias, porque agora começa um longo processo de investigação para saber a origem desse bebê, e o local onde ele foi deixado pode ser fundamental, é o ponto de partida dessa investigação, que vai ser com certeza realizada pela polícia e também pelo Conselho Tutelar. Reportagem Tiago Correia.